Prazer, meu nome é Murilo. Senhor? É Roberto. O senhor é diretor financeiro, certo? Só para chegar aqui, peguei um pouco de informação antes que a minha me passou. Tudo bem. Deu uma olhadinha nas perguntas? Quer dar uma olhadinha de novo para pensar um pouquinho? Vamos na hora? Pode mandar na hora? Beleza. Tá. No contexto geral, conte um pouquinho sobre como foi sua carreira profissional até aqui. Tá bom. Bom, Murilo, eu comecei a minha carreira, eu fiz faculdade de administração também, que nem você, e aí eu comecei trabalhando num fundo de investimento em ações que chamava Claritas. Eu trabalhei lá por 3 anos. Depois de trabalhar cobrindo ações, eu fui trabalhar em uma empresa, uma das empresas que eu cobria. Fui trabalhar em uma empresa chamada Brasil Farma, que era uma empresa de farmácias. E aí eu fui, mais ou menos um ano, eu fui de analista a gerente de FP&A nessa empresa. Foi uma empresa que era muito bagunçada e no fim acabou quebrando essa empresa. Eu fiquei 1 ano lá. Depois de 1 ano eu fui para uma outra empresa, uma empresa chamada GLP, que era uma empresa que investia em galpões. Então a gente comprava, construía galpões e alugava. Que é um pouco parecido com o que a gente faz aqui, né? Então eu fiquei lá por 4 anos. Lá eu entrei como gerente de FP&A, fui até CFO e depois diretor de investimentos e tal. E depois eu saí para ser CFO de uma empresa que chama RB Capital, que depois ela virou OPEA. Essa empresa é uma empresa que faz securitização. Securitização é um tipo de dívida. Eu fiquei 2 anos nessa empresa, depois eu saí para abrir uma empresa, para abrir um fundo de gestão de ações de ativos imobiliários, que se chama Monetai. Eu trabalhei mais ou menos 1 ano e depois eu vendi essa empresa para um outro fundo que chamava Blue Macau. Eu trabalhei 1 ano e meio na Blue Macau e depois a Blue Macau foi vendida para uma gestora que chama Patria. E aí depois disso eu entrei aqui para ser CFO em 2022, no fim de 2022. Estou aqui desde então. E acho que é isso. Só para entender, o que é CFO, que eu não conheço esse termo? CFO chama Chief Financial Officer. Tá. É um termo em inglês para falar diretor financeiro. Tudo bem. Além desse setor, você trabalhou alguma coisa, tirando só de diretor financeiro, só de finanças, trabalhou alguma outra coisa sem ser finanças? Mais finanças mesmo, mas é que... E a maioria das empresas tem isso. Eu sou diretor financeiro, mas eu também toco RH, que não é uma área comum dentro da área financeira. Eu toco TI, que às vezes também não está e tal. E quando eu empreendi, eu tinha que ser tudo, né? Quando você está empreendendo, você acaba fazendo de tudo. Né? Sim, tudo bem. Qual que é a área da área que você está trabalhando hoje, que é a área financeira? Qual a atividade que você mais faz além de supervisionar os números no geral? Isso é uma coisa que eu sei que finanças faz, é supervisionar número, mas o que você faz além disso? Eu tenho um time hoje de 35 pessoas, né? Então, o que eu faço na prática é gerenciar pessoas. Sim. Entendeu? Então, o que eu olho de números é muito pouco. O que eu mais faço é alinhar e combinar com os times como que eles têm que fazer as coisas, implantar novidades e fazer as coisas acontecerem. O meu trabalho é muito mais gerenciar pessoas do que fazer as coisas. Então, quanto mais você vai subindo, mais você fica em um cargo onde você analisa e faz tomadas de decisões do que você produz alguma coisa. Né? Sim. Então, é isso. Acho que o que eu mais faço é montar qual é o time ideal para cada uma das áreas, qual é a estratégia que tem que ser feita e como que ela vai ser executada ao longo do ano, como que a gente está indo no resultado, o que a gente tem que melhorar, para onde a gente tem que ir. Então, tem uma visão mais holística de qual é o impacto nos números de tudo que a gente faz. Né? Entendi. Legal. Na empresa, no geral, você olha só a sua parte ou você também consegue olhar outros associados, coisas assim? Tipo, por exemplo, a minha mãe trabalha na área de desenvolvimento, se não me engano, que ela falou pra mim. Aí você também fala com ela diretamente ou você tem que falar com outras áreas, aí entra em contato com ela? Não, é porque aqui é uma empresa pequena, né? Então o número de funcionários totais da Gla11 é 85 pessoas. Sim. Então você acaba falando com todo mundo, assim. Tá. Bem direto, assim. Tudo bem.
o impacto direto que o senhor faz na sua equipe, o senhor na empresa, qual que seria o impacto direto na empresa da Vila 11? A gente é uma área de suporte. O que significa? Você tem áreas que estão no que a gente chama de operações. Então, as operações do prédio é o quê? É conseguir botar locatários para dentro, deixar esses locatários felizes enquanto eles estão e depois ir embora. Então, isso aqui é a parte de operações. A parte de construção, e que a sua mãe é uma das integrantes dessa vertical aqui de desenvolvimento, ela constrói prédios. O que a área de suporte, que é a minha, faz? Sim. A gente suporta todas essas áreas. Então a minha função é pagar as contas para todas as despesas que a sua mãe tem, pagar as contas para todas as despesas de construção, receber o dinheiro de todos os locatários que o time operacional colocou, prover sistemas de TI para que todas essas áreas funcionem da melhor forma possível, contratar pessoas para que elas atuem da melhor forma possível dentro dessas áreas. Então o que eu faço é suportar todas essas áreas. Sim. Além disso, o que eu faço é um papel estratégico de falar quem está indo bem ou quem está indo mal e impressionar as pessoas. Né? Que bom. Tem uma pergunta aqui específica, essa é uma curiosidade também, em relação a conforme você foi subindo na cadeia de hierarquia, você foi ganhando diferentes atributos e precisando fazer diferentes coisas. Em relação a isso, quais habilidades, competência que você precisa muito na sua área? Em relação, por exemplo, o que a gente viu bastante, que a gente está vendo inclusive, é em relação à competência política, interpessoal, conceitual e competência em cima do trabalho, tipo, em relação aos números com a sua área. Qual que você acha que você mais precisa? Isso, técnico. Você precisa de todas. É que quanto mais você vai subindo, menos você usa algumas. Sim. Então a questão é assim, no começo, quando você é analista, é muito importante que você trabalhe na sua competência técnica, né, de você entender o que você está fazendo, entregar um trabalho melhor. Quanto mais você vai subindo, você ainda precisa entender como que os números funcionam, o que eles representam. Mas é muito mais importante você conseguir gerir o time bem, então você ter mais uma competência interpessoal e você conseguir ter habilidades políticas para conversar com as outras diretorias. Né? Sim. Mas você sempre precisa ter a técnica. Ninguém vira um diretor não sabendo como fazer número. Você tem que saber como fazer, porque senão é que você para de fazer. Porque você gerindo um time financeiro, você precisa saber conversar com as pessoas e entender como fazer isso da melhor forma possível. Sim, então, eu entendi, então você faz meio que, você deixa de mexer mais com o número, para você entender como melhorar a performance dos seus trabalhadores com os números em si. É isso. Bom, entendi. Essa aqui é a pergunta que eu tinha comentado com o senhor. Na sua carreira toda, que você teve desde o início, que você trabalhava com ações, até agora, qual foi a maior dificuldade que você teve até agora? Foi quando eu saí para empreender. Então eu tinha aberto uma empresa, né? Eu abri uma empresa em fevereiro de 2020. Era um fundo imobiliário. E aí eu tinha saído do trabalho, aí eu juntei com mais 2 sócias, a gente abriu uma gestora e a ideia era captar recursos para investir em fundos imobiliários, em ativos imobiliários, né? E a gente estava em 2020, fevereiro a gente saiu e em março de 20 veio a pandemia. E aí você não consegue captar dinheiro no meio da pandemia, o mundo meio que parou. Então para uma empresa pequena que estava começando, não existia mais o que fazer. Então eu fiquei mais ou menos uns 3 meses que eu não tinha o que fazer. Acho que foi um momento muito difícil, assim, passar por isso, por esse... quase uma injustiça natural, assim, né? Não é culpa de ninguém, mas nada acontecia. Então foi um momento onde foi necessário muita inteligência emocional para conseguir continuar lutando num cenário onde não tinha nada. Acho que a pandemia impactou muita gente, parou muita gente, não deixava ninguém fazer nada. Então, principalmente uma empresa nova como o senhor, não tinha muito para onde ir. Eu estava dando o primeiro pulo, né? Você precisava conseguir várias coisas. Que é o mais difícil, estava impactado por causa da pandemia, estava parado. Então isso, foi muito difícil. A gente só conseguiu captar o primeiro fundo lá em outubro de 2020.
E a gente começou em março, então foram 6 meses aí, 8 meses, né? De muita agonia, assim, né? Então, dessas horas exige muita inteligência emocional, assim, pra você conseguir lidar com isso. Né? Sim. A empresa que você abriu foi em relação a gerir capitais de investimento, correto? Isso. Aí, qual foi a primeira empresa a empresa que investiu ou foi a pessoa física que investiu na sua empresa que começou a enviar dinheiro para você conseguir gerir ele? Nessa empresa que eu abri? Sim. Foram pessoas físicas. Pessoas físicas? É o que a gente chama de Family and Friends. Então a gente captou um fundo de mais ou menos uns 50 milhões com pessoas que a gente conhecia. Sim. Então eu liguei para familiares e amigos e falei, cara, coloca um dinheiro aqui no fundo que eu vou gerir esse dinheiro para você. E as pessoas colocaram dinheiro no fundo, aí com esses recursos eu comprei outras coisas e ganhei dinheiro para eles. Sim. Que bom. É legal. Sabe dizer qual o ponto forte e fraco do seu setor atual? Seria tipo uma coisa bem forte em relação a outros setores, só que em outros pontos é meio que fraca, numa visão da empresa como um todo. Uma forte e uma fraca, Isso. Né? Não, acho que o ponto forte hoje o que a gente faz aqui é aluguel residencial. Então a gente constrói prédios e aluga esses apartamentos, né, para pessoas dos tipos mais variados. Acho que o ponto mais forte é que a gente construiu prédios em localizações muito boas. O mercado imobiliário tem um ditado que ele fala que o segredo do imobiliário é localização, localização e localização. Sim. São os 3 segredos, né? E isso é muito forte, assim, você conseguir comprar apartamentos muito bem localizados, você sempre tem uma demanda por esse tipo de ativo. Então a gente tem uma demanda muito forte, assim, por todo tipo de ativo que a gente constrói. Isso faz com que sempre tenha gente querendo morar. Então quanto mais a gente conseguir explorar isso, a gente consegue subir o valor do aluguel e tal. Sim. Esse é o ponto mais forte, assim. O ponto mais fraco, eu diria que é o desafio operacional. Sim. Porque na prática, conceitualmente é simples, né? Mas você colocar uma pessoa para dentro, você gerir toda essa operação enquanto ela está lá dentro, quando ela reclamou, quando ela pediu manutenção, quando ela pagou, quando ela não pagou, toda essa matemática, essa mecânica, ela dá muito trabalho. Entendi. E como isso ainda não existe no Brasil, esse chama multifamily, esse desenho, né? Como ele não existia no Brasil, a gente está tendo que inventar muita coisa. Então dá muito trabalho esse operacional. O setor em relação a tipo, políticas e leis consegue interferir bastante com a avanço da empresa ou não é muito visado? Não entendi, desculpa. Assim, em relação a leis, por exemplo, existem leis que proíbem construção específica em lugares, locais de preservação, ou locais que não pode passar uma altura máxima. Aí limita bastante a Vila 11 ou nota? Não, o incorporador e a Vila 11 já acaba se adaptando às leis, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora de comprar um terreno. Então, quando a gente compra o terreno, a gente verifica quais são as regras daquela região e aí decide se vale a pena aquele investimento ou não. Sim. Então, não é que ele atrapalha porque ele não é uma novidade, ele é uma regra do jogo. A regra do jogo ela não atrapalha, né? Sim. Se está claro para todo mundo. Se está claro para todo mundo é só como é o jogo e aí a nossa responsabilidade é atuar conforme as regras do jogo. Né? Sim, entendi. Outra pergunta em relação a que você falou de localização. É o senhor, o seu setor ou é outro setor que faz a apuração em relação, tipo, vai construir um prédio na Faria Lima ou um lugar próximo de lá? Aí tem um preço do terreno específico. Só que aí você olha projetos de leis, olha a região em si, vê o potencial dela. É o seu setor que faz isso ou é outro setor? Não, tem um setor específico que chama Novos Negócios que faz isso. Então, Novos Negócios ele prospecta terrenos ou prédios prontos e tal, e aí ele pede informações para várias pessoas. Então, eu tenho uma área que chama Inteligência de Mercado. Essa área fala para ele a quanto ele consegue alugar lá. Sim. Essa área fala quanto que vale o terreno. Aí eu tenho uma área que chama investimentos. Aí essa área vai fazer a conta para ele de como que funciona. E aí no fim vai ter uma apresentação. A questão de aprovação ou urbanismo, quem faz é uma área de aprovação que fica embaixo de Novos Negócios. Então são várias áreas interagindo ao mesmo tempo para você conseguir chegar à conclusão de se você vai investir ou não. Que legal. Entendeu?
Que bom. Ah, qual o principal ponto de que você tem que ter mais atenção, tipo, alguma coisa específica que você tem que prestar muita atenção que você mais usa no seu dia a dia, atualmente, você usa no seu trabalho? Que eu mais uso? Mas assim, algum ponto forte, não forte ou nem fraco, mas alguma coisa que você meio que faz quase todo dia que é indispensável no seu trabalho? Não sei, quando tinha essa posição é muito dinâmico, acho que eu faço uma coisa diferente todo dia. O que é mais recorrente é ter um bom relacionamento com as pessoas à minha volta para conseguir executar as coisas que eu preciso executar. Assim. Sim. Mas realmente as funções elas variam muito, quase que diariamente. Assim. Quanto mais embaixo você está, mais você tem uma função específica e recorrente. Quanto mais em cima você está, mais você vai fazer o que for mais importante estrategicamente na semana. Entendeu? Entendi. Então ela varia muito. Entendi. Para o meu caso, eu sou aluno, você está falando para os seus alunos também, qual seria uma dica, alguma coisa muito importante que a gente tem que aprender no decorrer desses anos que a gente vai estar estudando, muito importante para a gente aprender para a vida profissional como um todo? Qual seria uma coisa boa para a gente aprender e desenvolver? Acho que é ter... Saber que as coisas não acontecem de uma forma exata. Elas acontecem com o tempo. Você joga xadrez? Não tanto quanto eu gostaria, mas... Então, no xadrez, quando você vê uma pessoa jogando no filme, ela está pensando 30 passos na frente e tal, e aí ela aparece fazendo assim e tal, e ela ganha. Mas a verdade é que ninguém joga xadrez assim. Você joga xadrez criando oportunidades para você, e aí conforme tem as oportunidades, em algum momento você tem uma oportunidade tática que você usa. O que eu quero dizer? Você não pode começar a sua carreira achando que você vai ser CEO da Ambev. Você tem que ir criando oportunidades para que essas coisas aconteçam. E essas coisas elas são qualitativas. Elas vão acontecendo com o tempo. Então você tem que melhorar as suas chances de coisas boas acontecerem e não ficar frustrado com o fato das coisas não acontecerem muito rápido. Entendi. Então esperar que isso vai acontecer de acordo com um plano muito delimitado e tal, ele só vai te trazer frustração. A verdade é que você tem que criar oportunidades e se esforçar muito para que essas oportunidades surjam. Tem uma frase famosa que fala que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Porque a sorte ela só acontece se você se prepara para ela. Sim. Então a sorte, as oportunidades, elas só vão aparecer se você estiver trabalhando para que isso aconteça. Mas você começa a trabalhar em um emprego e depois de 6 meses você fala, meu Deus, isso aqui está muito chato, não vai dar certo. Você pode sair no 7º mês e depois de 12 meses surgir uma oportunidade dentro daquele lugar que você não teve porque você não estava lá. Sim. Então conseguir ter essa visão de quais são as oportunidades que te cercam e investir nisso, eu acho que é ter essa paciência para que o tempo te recompense, é uma coisa muito importante, assim, uma sabedoria, sabe? Sim. Eu nunca tive. Inclusive essa era uma das perguntas que é um pouco melodramática, mas tem alguma frase de impacto que você gostaria de usar, que você usa na sua vida? Qual seria? Uma frase de impacto? Um pouco clichê, nem clichê, às vezes é uma coisa muito bobinha, mas ela mexe com você. Sei. Então eu vou ficar te devendo essa, Murilo. Tudo bem. Eu acho que tem muitos conceitos assim na minha cabeça, né? Sim. Principalmente é esses. Eu acho que como eu sou um cara mais financeiro e de investimentos, né? Eu trabalho muito com risco e retorno. Sim. E o que é o risco? Se uma coisa tem 10% de chance de acontecer e você tentar uma vez, você tem 10% de chance de acontecer. Se você tentar 10 vezes, as suas chances vão aumentando conforme você vai jogando os dados. Sim. Então eu acredito nisso, que você tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Que estatisticamente, quanto mais você investir, alguma hora essa coisa vai voltar. Então quanto mais você vai colhendo, mais as oportunidades vão chegar para você. Assim. Entendi. Antes de terminar, tem alguma coisa que você gostaria de adicionar? Alguma ideia geral? Alguma coisa... Só recapitular alguma ideia? Tem alguma coisa que você queria te falar antes de finalizar? Não, acho que é isso. Tudo isso? Certinho? Ótimo então, obrigado.
Fechado. Obrigado, Murilo.